Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Essa aqui vai ser a formação sobre construção de argumento no ciclo de formações da UDC, que agora vão passar a ser gravadas e disponibilizadas provavelmente no YouTube. Meu nome é Lucas Mateus, sou o diretor de debate da UDC. Esses slides foram feitos em conjunto com o Arthur Ricardi, mas quem vai dar a formação hoje vai ser eu. Então, sobre o que vai ser essa formação? Essa formação vai ser primariamente sobre como você constrói um argumento, ou seja, os iniciantes, na maioria das vezes, eles afirmam uma coisa que eles querem que seja provada, e só que, diferente da vida real, no debate competitivo, é exigido a coisa chamada análise. Por quê? É exigido que você mostre todos os passos pelos quais você chegou àquela conclusão. Porque enquanto na vida real, quando você está na discussão, as pessoas acreditam em você, no debate competitivo é função do outro lado desacreditar você, justamente provar que você está errado. Ou seja, qualquer falha lógica, qualquer minúcia que você esqueceu de explicar vai ser explorada pelo outro lado. E é o que torna muitas vezes as pessoas frustradas com o debate, porque às vezes elas têm uma ideia excelente, principalmente o iniciante, ele demonstra a ideia, e quando chega o feedback, o juiz fala: ó, você tem uma ideia excelente, mas você não desenvolveu. Eles não entendem o que é desenvolver, o que é um salto lógico, o que é uma analogia, o que é um mecanismo. E essa formação, basicamente, tem o objetivo de tentar explicar ao máximo para vocês esse tipo de coisa. Então, o que é um argumento? Um argumento ele é basicamente formado por essas três etapas. Afirmação, que é basicamente o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar, basicamente a introdução. Você tem a análise, que seria o desenvolvimento daquele argumento, ou seja, mostrar como você, a partir da emoção, você chega até aquela afirmação que você mostrou. Você tem os exemplos, que eles servem para basicamente explicar o argumento, explicar, dar ênfase, mostrar, ó, esse argumento ele não só é possível, ele é extremamente provável que aconteceu em lugar X, Y, tem dado estatístico X, tem dado estatístico Y, e tem o impacto. O impacto é basicamente você mostrar por que eu devo me importar com aquele argumento. A gente vai explicar um pouco como desenvolver o impacto, mas acredito eu que o grosso sobre o impacto vai ser provavelmente dado em informações posteriores sobre meta-análise, porque diferente de plausibilidade, que é algo que ele existe ou não, impacto depende muito do que foi falado pelo outro lado, sobre como você vai comparar, sobre qual é o framing do debate, etc. Então vamos passar aqui para o próximo slide. Afirmação. Algumas ideias básicas sobre a afirmação. Não tem muito o que falar. O grosso dessa formação vai ser tratada na parte de análise mesmo, sobre como analisar um argumento, sobre como construir ele passo a passo. Mas existem algumas dicas básicas sobre a afirmação que elas devem ser seguidas. O nome do argumento ele deve ser simples. Existia uma moda há um ano e meio atrás das pessoas darem os nomes lúdicos para o argumento, tipo o argumento José Serra, o argumento Vampirão. Essa coisa não faz sentido, porque o que a gente quer saber, o que a gente quer com a afirmação é que o juiz já saiba para onde a gente vai levar esse argumento, justamente para ele conseguir se lembrar e ele conseguir ver se a gente conseguiu levar efetivamente o argumento até aquele ponto Y. Mas isso não significa que ele não deva ser marcante para o adjudicador, e é muito bom se ele corresponder a algum impacto, porque geralmente o final de um argumento é o impacto. Ou seja, se você quer, a partir do seu argumento, levar alguém até aquele impacto, assume-se que que o nome do argumento provavelmente vai ser o do impacto. Até porque o juiz, a gente tem que entender uma coisa, o juiz ele tem apenas o que 15 minutos para adjudicar um debate. Ou seja, ele não tem a capacidade de ficar olhando pelas suas notas e vendo argumento por argumento, linha por linha. O que ele vai fazer é pegar os impactos que ele se lembra na hora e dar uma revisada pelas notas e só pesar aquilo tudo dentro das métricas do debate. Ou seja, o ideal é que ele saiba exatamente quais são os impactos que você fez, quais são as consequências para as pessoas, etc. A análise, geralmente o juiz ele vai fazendo ela ao longo do tempo.
ao longo do debate. Por exemplo, verificando se tem um salto lógico X, tem um salto lógico Y. Exemplos aqui, que depois a gente vai voltar para esses exemplos na parte de análise. A moção esta casa retiraria dos soldados a capacidade de sentir medo. O seu argumento pode ser, a sua afirmação pode ser, o número de mortes de civis aumentaria. Isso é bem simples, bem marcante, e percebam que é basicamente um impacto. Por quê? Porque é algo que está afetando pessoas de carne e osso, pessoas verdadeiras. Esta casa não consumiria as obras de artistas que foram acusados de cometer crimes graves. O número de casos em que as pessoas são erroneamente acusadas aumentaria. Esta casa implementaria uma tecnocracia no Brasil. Esta moção melhoraria as políticas públicas a longo prazo. Aí aqui, na verdade, uma refutação. Esta casa obrigaria os padres a reportar crimes no confessionário. As pessoas não deixariam de confessar. Agora, o grosso da formação, que é realmente a análise. O que é um argumento robusto, o que é um salto lógico e o que é uma analogia. A gente vai pegar cada um desses e explicar. Vamos lá. O que é um argumento robusto? Um argumento robusto não é um argumento bem explicado. Quer dizer, ele é um argumento bem explicado, mas tem a possibilidade de um argumento bem explicado não ser um argumento robusto. Por quê? Um argumento robusto é um argumento pelo qual, para a mesma afirmação, ou seja, você quer chegar ao número de mortes civis aumentaria. Você não tem apenas uma razão pelo qual o número de mortes civis aumentaria. Você tem duas, você tem três mecanismos independentes que chegam à mesma conclusão. Por que isso é bom? Porque se você traz três jeitos diferentes de chegar ao mesmo lugar, significa que a equipe opositora ela tem que necessariamente refutar os três jeitos diferentes. Porque vamos dizer que ela refuta só um. O adjudicador vai olhar, mas ainda continuam dois jeitos diferentes, dois jeitos plausíveis, dois jeitos bem explicados. Ou seja, o argumento robusto é aquele que a gente chama de camadas verticais e camadas horizontais. Camadas verticais são os passos que você dá para chegar a uma conclusão. E cada coluna dessas seria um mecanismo diferente para chegar à mesma conclusão. Quando você adiciona colunas ao argumento, ou seja, adiciona meios diferentes, caminhos diferentes para chegar a uma mesma conclusão, você tá expandindo o argumento horizontalmente. Não sei se fez sentido. Voltando. O que é um salto lógico? Vamos lá. Esta casa aumentaria os impostos no Brasil. Aí aqui a gente tem um argumento. Vai melhorar a vida da população mais pobre, seria a afirmação. Por quê? Aumento de impostos, que seria o que está trazendo a moção. Quanto mais impostos, maior a arrecadação. Quanto maior a arrecadação, maior o dinheiro disponível para causas sociais. Quanto maior o dinheiro disponível para causas sociais, vida melhor para as pessoas afetadas por esses programas. O que seria um salto lógico aqui? O salto lógico é quando a gente carece de alguma dessas explicações e que essa explicação ela não é dedutível logicamente, obviamente. Por exemplo, não tem problema eu esquecer de... Não tem tanto problema eu esquecer de falar que quanto mais impostos, maior a arrecadação, porque é algo óbvio. A gente sabe que os impostos, eles vão para a arrecadação, ou seja, se você aumenta os impostos, é óbvio para qualquer ser humano, uma criança de 5 anos entenderia que quanto maior impostos, maior arrecadação. Entretanto, nesse segundo ponto aqui, esta casa aplaude arte, cujo objetivo é chocar. Aí a afirmação é: esse tipo de arte avança causas progressistas. As pessoas vão ver a arte, as pessoas vão pensar sobre. A partir do momento que elas passam a pensar sobre, elas começam a aceitar aquela causa e concordar com ela. Percebam que as pessoas vão ver a arte. Isso está meio que implícito na moção. Não tem muito motivo para eu explicar. As pessoas vão pensar sobre. Ora, se elas estão vendo, o mínimo que você tem que pensar, o mínimo que você pode admitir, é que elas vão pensar sobre. Minimamente elas vão pensar sobre aquela arte. Porque não tem como você ver uma coisa e não pensar sobre aquilo. Ainda mais porque o objetivo da arte é literalmente chocar. A partir do momento em que eles passam a pensar sobre, elas começam a aceitar aquela causa e concordar com ela. Percebam que aqui
não é dedutível logicamente eu acreditar que as pessoas vão começar a aceitar aquela causa e concordar com ela. Assim como é possível isso, ao mesmo tempo é possível, é completamente plausível que as pessoas vão pensar sobre, vão ficar mais putas ainda, vão ficar com mais raiva ainda e vão concordar menos ainda com aquelas causas progressistas. Ou seja, percebam que aqui existe um salto lógico grande. Eu, enquanto adjudicador, eu posso levar isso em conta e posso diminuir o peso desse argumento por causa disso. Voltando para esse primeiro argumento aqui. Esse primeiro argumento, ele, no primeiro momento, ele realmente não tem grandes problemas com ele. É um argumento de gente iniciante, que, etc. Mas percebam aqui, nesse ponto aqui que eu escrevi, coloquei um parêntese. É muito fácil para uma oposição minimamente competente chegar nesse link lógico entre dinheiro disponível para causas sociais e esse dinheiro ser efetivamente usado nessas causas sociais. Uma oposição pode simplesmente falar que esse aumento de imposto no Brasil não ia para causas sociais, vai para aumentar vai para aumentar salário de juiz, vai para aumentar salário de deputado, de senador, etc. Ou seja, seria muito bom, tornaria o argumento muito mais plausível você explicar como pelo menos uma grande parte desse dinheiro provavelmente iria para causas sociais, seja porque uma trend que a gente está vendo, ou seja, ao longo dos anos, o crescimento na parte da arrecadação que advém de causas sociais ele está aumentando. Por exemplo, desde a FHC, eu acho que aumenta 2% a cada ano, o que para gasto é bastante. Ou você pode falar que os pobres estão votando cada vez mais, ou seja, eles têm mais capital político entre si, etc. Você tem que dar o mínimo de explicação, porque é muito fácil para uma oposição chegar e quebrar isso aqui. Então, isso seria salto lógico, seriam essas falhas, essas etapas, porque um argumento é como se fosse uma corrente. Você vai um elo que leva a outro elo, que leva a outro elo. A partir do momento que você esquece de colocar um desses elos, você tem um salto lógico. O adjudicador só pode acreditar naquilo por acreditar. E em certos pontos não tem problema, tipo, imposto maior, maior arrecadação. É lógico, é evidente. Mas em outros pontos não. Coisas que são menos intuitivas, elas precisam de explicação. Então isso que seria um salto lógico. E o que é uma analogia? A analogia é muito importante, porque é basicamente o único jeito de você provar um argumento moral. O que eu quero dizer com isso? 2 exemplos aqui. Esta casa acredita que é moralmente injustificável não doar para a caridade todo o rendimento acima do mínimo de subsistência. O governo chega e fala, não, é óbvio que é injustificável porque você está matando pessoas, você está evitando de salvar vidas, com a sua renda você provavelmente salvaria, sei lá, centenas de crianças com malária, etc. A oposição chega e fala, ó, por essa lógica, sempre começando por essa lógica, nós também deveríamos ser obrigados, também é moralmente justificável você não doar o seu rim. Por quê? Porque você tem 2 rins, você só precisa de um deles para sobreviver. Portanto, é moralmente injustificável que a gente não doe um rim. Perceba que é isso que a analogia faz. A gente pega ou uma coisa que todo mundo considera ok no mundo real, ou uma coisa que todo mundo considera não ok. Ou seja, não existe ninguém, pelo menos a grande maioria das pessoas, o eleitor médio, ele não consideraria moralmente justificável, moralmente correto as pessoas serem obrigadas a doar um órgão, obrigadas a doar um rim. Ou seja, aqui o que a oposição faz é, em vez do ônus do governo ser apenas provar por que doar a renda, agora o governo também é obrigado a provar porque doar um rim ou provar porque a analogia, ou seja, o link lógico, ele não existe. Sei lá, falar que se você tirar um rim, você não tem um mínimo de subsistência porque você vai ter que fazer hemodiálise. Não sei. Percebam aqui, portanto, que a gente pega algo que seria quase senso comum, ou seja, é senso comum que você ser obrigado a doar um rim não é correto, e você tenta aplicar a moção, mostrar por que existe a mesma, porque pode ser aplicado nos 2 casos. Mas percebam, você não pode simplesmente falar, se fosse assim, por que a gente não obriga todo mundo a doar o rim? Você tem que explicar,
Você não precisa do rim para sobreviver, você tem uma vida relativamente boa com o rim para sobreviver, uma vida equiparável a alguém que está vivendo só comendo, ou seja, está comendo só arroz e feijão todo dia, etc. Você precisa fazer o link entre essa situação fática e a analogia, e a moção. Ou então, moção 2. Esta casa acredita que os pobres do mundo estão justificados em promover uma revolução marxista. Isso foi o discurso da final do WDC de 2016. O primeiro governo chega e fala: propriedade privada é injustificada por X, Y, Z, porque foi pegada à força, por meios escusos, de guerra, etc. Mesmo se a maioria dessas revoluções marxistas elas falharem, ou seja, acabar acontecendo o que aconteceu na União Soviética, o que aconteceu na Coreia do Norte, o que aconteceu em Cuba, ou seja, você tem essa revolução marxista, ela falha completamente, uma porrada de gente morre, certo? Mesmo se isso for a grande maioria dos casos, nós acreditamos que ainda é justificável promover esse tipo de revolução. Por quê? Porque a luta contra o mal é um bem em si mesmo, ou seja, independente das consequências. E como é que eles fazem essa analogia? Eles pegam o exemplo de um grupo de judeus que durante a Segunda Guerra foram cercados por alemães, eles não tinham armas, eles não tinham nada, ou seja, era certeza que eles iam morrer. O que eles fizeram? Eles atacaram os alemães, mesmo sabendo que não existia motivo nenhum, que todos eles iam morrer, serem massacrados. Ainda assim, eles estavam corretos, e ninguém vai negar que eles estavam corretos em atacar os alemães, justamente porque é senso comum a gente acreditar que essas pessoas têm esse direito de autodefesa, independente das consequências. Ou seja, você pega essa situação do mundo fático, que todo mundo concorda que é correta, e você transfere para a moção. Você prova com a moção tem um contexto semelhante, ou seja, existe uma injustiça, é quase uma autodefesa. Você fala porque o princípio da autodefesa ele independe das consequências, porque ele é um direito, etc. E você transfere isso para a moção. Ou seja, isso é uma analogia. Enquanto na primeira moção a gente pega algo que todo mundo considera absurdo e mostra como é absurdo também na moção, na moção 2 a gente pega algo que todo mundo considera moralmente justificável, moralmente correto, e também transfere para a moção. Ou seja, funciona desses dois jeitos. Agora, mecanismos. Na maioria das formações de construção de argumento, as pessoas basicamente falavam que você tem que explicar tudo, que foi o que eu falei agora. Só que eu e o Danilo, a gente considera isso um pouco incipiente. Então, o que eu vou tentar fazer aqui agora é dar algumas ferramentas para quando vocês pegaram a moção e não souberem nada sobre ela, vocês conseguirem pensar pelo menos em argumentos e pensar em jeitos de explicar. Vamos lá. O que seria um mecanismo? O que é que eu entendo enquanto mecanismo? Mecanismo é algo de alguma ciência, de algum campo de estudo, psicologia, mídia, política, economia, etc. Quase que um axioma. É algo que é muito difícil de você desprovar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, economia. Se você falar que um argumento é verdadeiro partindo da premissa da oferta e demanda, ninguém vai ser capaz de refutar a oferta e demanda, porque é algo que já está enraizado, é algo que todo mundo concorda que tá certo, é algo que já foi tentado ser refutado há séculos e séculos e não acaba, ou seja, é algo que todo mundo concorda que é correto. Correto não no sentido de moralmente correto, correto no sentido de certo, de verídico. Ou seja, se você coloca na construção dos seus argumentos esses mecanismos, essas coisas que todo mundo concorda que são verídicas, a oposição, ou o lado oposto, no pior dos casos, não vai conseguir refutar esses links lógicos, esses mecanismos. O que ela pode fazer é explicar por que, por exemplo, o mecanismo não se aplica à sua conclusão. Mas ela não consegue refutar o mecanismo em si. Ou seja, a partir do momento que você adiciona esses mecanismos, seu argumento começa a se tornar muito mais plausível. Por quê? Porque você não precisa se preocupar em explicar completamente explicar por que o mecanismo é verdade, você só precisa explicar o mecanismo e desenvolver o seu argumento a partir disso. Ou seja, você, portanto, torna o seu argumento muito mais plausível, muito mais robusto.
Então, aqui eu vou trazer, acho que, seis, sete campos de conhecimento e trazer alguns mecanismos dentro desses campos, dentro de emoções com esse tipo, que vocês podem utilizar. Então, vamos lá. Sociologia. Psicologia. Aqui temos 3 mecanismos diferentes. Medo torna os humanos irracionais. As pessoas, por exemplo, superestimam o impacto de certas coisas. Exemplo, um ataque terrorista. Ou seja, quando as pessoas têm medo do terrorismo, elas não entendem que é muito mais provável elas morrerem para um acidente de carro do que para um ataque terrorista. E elas começam a ficar paranoicas com um ataque terrorista. Ou seja, o medo torna os humanos irracionais. Ninguém da bancada de oposição provavelmente vai conseguir refutar que o medo torna os humanos irracionais. Eles podem falar que a emoção não causa os humanos ter medo, ou nesse caso específico os humanos não vão ficar irracionais, mas ele não vai conseguir refutar isso no geral. Segundo mecanismo, viés de confirmação. Nós geralmente filtramos as coisas que não concordamos, procurando apenas o que confirma o nosso viés. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Você quer provar que as pessoas, elas... se você ficar divulgando ataques terroristas na mídia, essas pessoas elas vão começar a tomar decisões irracionais. Ou seja, elas vão começar a exigir que o parlamento tome medidas mais duras, ou então elas vão começar a eleger partidos, por exemplo, de extrema-direita, etc. Então vamos lá. Você pode falar. Os ataques terroristas, eles causam medo, tornam as pessoas irracionais, causam medo nas pessoas. Logo, se eles causam medo, eles tornam essas pessoas irracionais. A partir do momento que essas pessoas se tornam irracionais, elas começam a colocar muito mais peso nesse tipo de ação, ou seja, elas colocam muito mais peso em ataques terroristas, por exemplo, dentro da agenda, e começam a retirar coisas que na verdade afetam mais a vida delas do que o ataque terrorista, mas como elas estão com medo, elas não estão pensando. Isso se torna pior ainda por causa do viés de confirmação. Por quê? Porque agora elas vão ficar procurando coisas que comprovem esse medo dela, ou seja, comprovem o medo de que elas vão morrer em um ataque terrorista, o que torna a situação pior ainda. Isso na verdade, isso aumenta ainda com o mecanismo do herói, ou seja, as pessoas geralmente se identificam. É muito difícil mudar a opinião de alguém. Por quê? Porque isso significa basicamente afirmar para essa pessoa que ela tem que repensar todas as ações anteriores a ela, e como as pessoas se identificam como boas, isso é quase o mesmo que falar que essas pessoas não são boas retroativamente, ou seja, as ações delas não foram boas, ou seja, portanto, o mais provável que aconteça é que essas pessoas elas votem por partidos de extrema direita, que vão se aproveitar desse medo, essa ideia, etc. Tá vendo que com o argumento eu trouxe 3 mecanismos diferentes, um em cima do outro. Aqui eu nem pensei na moção pelo qual esse argumento poderia funcionar. Talvez esta casa acabaria com a divulgação de ataques terroristas na mídia, sei lá, com a foto dos terroristas, etc. Não sei. Tá vendo que ninguém vai tentar refutar viés de confirmação. Ninguém vai tentar refutar medo torna os humanos irracionais. Ninguém vai tentar refutar o mecanismo do herói. Eles talvez possam tentar refutar que, com isso tudo acontecendo, as pessoas vão voltar desses partidos de extrema-direita, etc. Eles podem fazer isso, e é completamente válido. Mas eles não vão conseguir refutar o medo torna os humanos irracionais ou o viés de confirmação. Espero que vocês tenham entendido isso. Sociologia. Mentalidade de manada. Quando as pessoas estão juntas, elas ficam menos suscetíveis a ter pensamentos individuais. Ou seja, vamos voltar aqui. Esta casa não consumiria as obras de artistas que foram acusados de cometer crimes graves. O número de casos em que as pessoas são erroneamente acusadas aumentaria. Vamos tentar montar um argumento bem rápido sobre isso. Você poderia falar que a partir do momento que a gente começa a cancelar esses artistas, você cria toda aquela cultura de cancelamento da internet, ou seja, as pessoas se juntam para boicotar esse artista, ou seja, as pessoas meio que se formam uma manada virtual, ou seja, a partir do momento que você vai montando essa manada virtual, as pessoas vão tendo cada vez menos pensamentos individuais, cada vez mais o ódio da manada virtual
passa a ser o pensamento da pessoa. A partir do momento que você tem isso, e as pessoas querem entrar nessa manada, querem fazer parte desse grupo. Por quê? Porque elas querem sentir, porque o ser humano ele tem essa ideia de sentir, de querer sentir-se parte de um grupo que as valoriza e as considera membros valorosos desse grupo, importantes. E, por exemplo, é por isso que as pessoas acabam causando violências em protestos, justamente para esse medo de perder o grupo, esse medo de tentar proteger o grupo. Ou seja, a partir do momento que você coloca essas pessoas para funcionar nesse mecanismo de manada, elas começam a cada vez tomar decisões mais erradas, mais errôneas, ou seja, a probabilidade de você começar a cancelar artistas que na verdade não cometeram crimes nenhum, que foram apenas acusados, que na verdade existe uma grande fake news nisso, aumenta. Você também pode juntar isso com o mecanismo da psicologia, viés de confirmação, ou seja, as pessoas, essas manadas, elas só vão olhar para as pessoas para os casos em que o artista foi efetivamente condenado, ou seja, ficou provado que ele tinha cometido aquele crime, enquanto que vão renegar todos os milhares e milhares de casos em que a pessoa só foi massacrada dentro da internet e na verdade a pessoa era inocente, ou seja, você adiciona aí um terceiro mecanismo de coisas diferentes. Depois, vai ser muito difícil que você consiga mudar essa opinião, ou seja, a pessoa peça desculpas, justamente porque as pessoas tendem, ela quer se identificar enquanto um paladino da justiça que está cancelando o artista que foi mal, ou seja, é muito difícil que você faça com que essas pessoas mudem a opinião, mesmo com total e completa evidência que aquele artista ele era inocente. Você ainda pode, se você quiser dar um negócio, você ainda coloca o medo torna as pessoas irracionais. Porque você fala que as pessoas começam a ter medo das ações cometidas por esse artista, ou seja, aquele medo do estuprador, aquele medo do pedófilo que vai pegar todo mundo, ou seja, as pessoas se tornam mais irracionais ainda. Percebam que só nesse argumento a gente juntou basicamente 5 mecanismos diferentes. Tudo para provar por que é que o mais provável que aconteça é que a gente tenha vários artistas sendo condenados erroneamente e uma minoria sendo condenada pela manada virtual com certeza. No caso, essa moção aqui. Esta casa não consumiria as obras de artistas que foram acusados de cometer crimes graves e o seu argumento é o número de casos em que as pessoas são erroneamente acusadas aumentaria. Percebam que se você juntar os links desses mecanismos, o seu argumento se torna muito robusto, se torna muito fácil de construir. Agora vamos para mais mecanismos. Tem uma porrada de mecanismos aqui para vocês. Religião. Você pode tratar sobre o medo da morte. Ou seja, as pessoas religiosas, elas tomam as decisões de uma forma diferente. Justamente porque, para elas, o que importa não são as consequências da terra. São as consequências do além. Ou seja, se você vai para o céu ou você vai para o inferno. E aqui, dar um exemplo rápido de como esse mecanismo pode ser usado. Esta casa obrigaria os padres a reportar crimes no confessionário. A moção roda, né? Aí a oposição fala, essa moção ela é ineficiente porque as pessoas que cometem crimes iriam se confessar, elas simplesmente vão parar de se confessar. Porque elas vão ter medo do padre ir para a polícia e falar. Enquanto o governo pode pegar e refutar isso com esse mecanismo. Por exemplo, as pessoas não deixariam de confessar, justamente por quê? Porque a pessoa religiosa, o tipo de pessoa que ainda se confessa no século XXI, ele provavelmente é uma pessoa extremamente religiosa. Significa que entre essa pessoa ir para a prisão ou não se confessar e ir para o inferno, essa pessoa vai preferir se confessar e ir para a prisão. Justamente por quê? Porque o cálculo dela é entre 30, 10, 20 anos na prisão e uma eternidade no inferno. Ou seja, o cálculo que uma pessoa religiosa faz, ele é diferente, porque ele leva em conta o além-vida. Líderes são condutores de Deus. Você pode, por exemplo, uma moção sobre, tentar implantar um regime democrático à força no Irã. Você pode falar que isso não vai dar certo, porque o Ayatollah, ele é um líder religioso. Para quem não sabe, o Ayatollah ele é o líder supremo do Irã, e ele, além de líder político, ele é líder religioso. E você pode falar que as pessoas elas não vão divergir do Ayatollah, pelo menos a parte fundamentalista do Irã, porque isso significaria divergir de Allah, divergir de Deus. Ou seja, você pode falar que, na verdade, o mais provável que aconteça é um backlash gigante, a gente tem uma guerra civil no Irã, etc. Esse seria outro mecanismo da religião.
Política. Política tem um grande mecanismo da política e a partir dele você meio que extrai vários outros mecanismos, submecanismos. O grande mecanismo da política é qual o interesse de um político? O interesse de um político, mais do que ganhar dinheiro, mais do que corrupção, mais do que, sei lá, ajudar os primos, a família, etc. O interesse de um político é ser eleito e permanecer no poder. Toda e qualquer decisão de um político vai ser baseada nesse axioma básico. Por que isso é ruim ou por que isso é bom? Por que isso é bom? Tem uma moção sobre... Deixa eu ver. Por que isso é bom? Vamos dizer que tem uma moção que envolva voto distrital, final do Open Minas há muito tempo atrás. E você quer argumentar por que os políticos eles não vão abandonar a população. Ou seja, não, na verdade, melhor. Essa moção aqui, esta casa aumentaria os impostos no Brasil. Vamos tentar completar aquele salto lógico que eu falei. Quanto maior a arrecadação, maior dinheiro disponível para causas sociais. Qual o interesse de um político na causa social? Porque como é que a gente mostra egoisticamente que esse dinheiro vai provavelmente ser usado, pelo menos uma parte, em causas sociais? Justamente porque está no interesse dos políticos serem eleitos e permanecerem no poder. Como é que eles se permanecem no poder? Com o voto das minorias. E aqui minorias eu falo em, por exemplo, qualitativo. Então, negros, mulheres, ou seja, as pessoas que são tradicionalmente marginalizadas, mas que têm muito poder de voto. Por quê? Porque tem tanta gente. O voto de um negro pobre da favela, ele vale o mesmo do que um voto de um rico empresário branco. Ou seja, o mínimo de accountability, ou seja, o mínimo de satisfação esses políticos têm que dar para essas pessoas. Ou seja, a gente explica porque o mínimo de causas sociais, mínimo de dinheiro para causas sociais, vai ser colocado com essa moção. Justamente porque os políticos têm o interesse de satisfazer essa caixa da população minimamente. E agora, por que seria ruim? Porque a gente pode dizer que esse interesse dos políticos de serem eleitos seria ruim. Esta casa implementaria uma tecnocracia no Brasil. Esta moção melhoraria as políticas públicas a longo prazo. Por que ela melhoraria as políticas públicas a longo prazo? Porque diferente de um técnico, o interesse do político, que é quem atualmente formula as políticas públicas, ou seja, atualmente quem governa, o político ele tem o interesse de se permanecer no poder e ele precisa convencer a população a cada 4 anos. Qual o problema disso? Significa que todas as políticas públicas dele levam em conta o curto prazo. Por quê? Porque não adianta você fazer uma política que tem um prazo de 10, 15 anos e quem vai se aproveitar do capital político que aquilo vai trazer para você, ou seja, da fama, do prestígio, da honra, etc. Quem vai se beneficiar disso é o seu sucessor daqui a 15 anos. Ou seja, você quer convencer as pessoas a votar em você agora. Você quer manter a sua base política agora. Ou seja, você é muito menos propenso a fazer coisas a longo prazo e, na verdade, fazer coisas a curto prazo. Ou seja, por isso que uma tecnocracia, em tese, seria melhor. Economia. Isso aqui, eu adoro custo de oportunidade. Isso aqui funciona muito quando a gente chega quando vem a galera e fala de Fiat do governo. Existe o Fiat, para quem não sabe o que é Fiat do governo. Se a gente está discutindo a moção, ela provavelmente é possível de ser feita. Ou seja, sei lá, esta casa baniria o cigarro no Brasil. Você pode dizer que o lobby, você pode falar, a oposição pode chegar e falar que isso nunca passaria no parlamento, porque, sei lá, o lobby do cigarro é muito grande. E o adjudicador vai completamente ignorar. Por quê? Porque se não dá pra gente fazer agora, significa que não existe debate. Se não existe debate, não tem pra que aquela moção existir. Ou seja, toda moção assume-se que ela possa ser feita, certo? Beleza. Só que é que tá. Isso não significa que não existam coisas melhores para ser feitas. Por quê? Custo de oportunidade. Toda vez que eu gasto dinheiro com videogame pra mim, com controle de computador, com coisa da China, significa necessariamente que eu não estou gastando dinheiro em livro, em material didático, em curso. Ou seja,
Quando a gente fala que, por exemplo, é bom fazer uma política pública, sei lá, de, sei lá, previdência. É bom porque ajuda os pobres, certo? Mas toda vez que eu gasto dinheiro com a previdência, eu não estou gastando dinheiro com o Bolsa Família. Ou seja, o cálculo econômico ele deve ser feito não apenas sobre entre fazer X e não fazer X. Fazer X e não fazer nada. Ele deve ser também feito entre fazer X e fazer outra coisa. Como é que isso pode ser usado? Sei lá, esta casa baneria o cigarro, certo? Não, esta casa implementaria a reforma da Previdência. Pronto. É uma moção que rodou muito no começo de 2019. Você pode chegar e falar assim, ó, beleza, a gente concorda que passar a reforma da Previdência é bom, mas a partir do momento que você passa a reforma da Previdência, você está gastando muito capital político. No momento que você está gastando muito capital político, você está impedindo que se façam outras reformas, como a reforma administrativa, como a reforma tributária, etc. Ou seja, existe um custo de oportunidade em você passar a reforma da Previdência. A partir do momento que passar a reforma da Previdência, diminui as suas chances de passar outros tipos de reforma. Ou seja, aqui a gente está usando o mecanismo do custo de oportunidade. Mecanismo da oferta e demanda. Os preços são definidos pela oferta e pela demanda. Acho que não tem como, não tem para que eu explicar esse. Acho que todo mundo entende que, se, por exemplo, sei lá, argumento esta casa baneria o cigarro. Vamos voltar com esta casa baneria o cigarro. Você quer argumentar por que é que por que é que baneria o cigarro vai ser inefetivo? Porque só vai gerar crime e mais violência, cigarro contrabandeado, etc. Por quê? Porque o cigarro é um vício, certo? Ou seja, as pessoas não conseguem de parar de consumir cigarro. Justamente a demanda do cigarro, ela se mantém a mesma, independente se você proibir o cigarro ou não proibir. A partir do momento que a demanda pelo cigarro permanece a mesma e a oferta diminui, por quê? Porque todo mundo que estava fazendo cigarro virou proibido de fazer cigarro, o que é que isso faz? Isso aumenta o preço do cigarro, beleza? O que é que você incentiva quando você aumenta o preço do cigarro? Você incentiva que organizações criminosas, grupos de interesse, etc., comecem a agir nesse mercado ilegal. Justamente por quê? Porque o preço aumentou muito. Exemplo, o que aconteceu na proibição dos Estados Unidos na década de 20, na década de 10. A partir do momento que você proíbe qualquer coisa, principalmente algo que a demanda se permanece a mesma, a única coisa que você faz é aumentar o preço. Consequentemente, quando você aumenta o preço, fica mais interessante economicamente para o crime organizado entrar naquele mercado. Ou seja, você na verdade só aumenta o crime organizado. Então esse seria um jeito de usar o mecanismo de oferta e demanda. Mídia. Eu adoro esse porque muitas vezes a galera tem essa ideia de que a mídia ela só está interessada em manipular a população. Sei lá, a Rede Globo ela está interessada em manipular a população, sei lá, fazer a população não votar no PT, não sei. Mas, na verdade, o real incentivo da mídia, ele nunca foi manipular ninguém. O real incentivo da mídia é ganhar dinheiro, é vender jornal. Ou seja, é por isso que a mídia ela faz coisas sensacionalistas, é por isso que a mídia mostra tanta desgraça e não mostra nada bom, justamente porque isso vende. Porque as pessoas compram isso. Ou seja, o lucro da mídia, o incentivo da mídia, e aqui é sempre bom você tentar pensar em todos os agentes que se envolvem numa moção e como esses agentes têm incentivos para X ou incentivos para Y. O incentivo da mídia é o lucro com base em cliques. Ou seja, isso é bom, você pode falar tanto que isso é bom, significa que a mídia, na verdade, não está manipulando as pessoas, ela só está querendo vender, como que isso é ruim, que, na verdade, a mídia só está mostrando desgraça, porque o incentivo dela é clique, etc. Outra coisa, que é algo mais moderno, algoritmos de mídias sociais. Você pode mostrar, com esse mecanismo, por exemplo, por que é que existe tanta fake news, por que é que existe tanta controvérsia nas mídias sociais. Por quê? Porque o que o algoritmo da mídia social se importa é engajamento. Ou seja, ele vai, por exemplo, o Twitter, ele vai mostrar no topo da sua timeline não a coisa que todo mundo concorda, que todo mundo só deu curtir e pronto, mas a coisa que as pessoas discordam. Justamente por quê? Porque se você está discordando, você está comentando. Se você está comentando, você está criando engajamento. Isso pode ser usado, por exemplo, lá no começo.
esta casa não consumiria as obras de artistas que foram acusados de cometer crimes graves. Você ainda pode adicionar sei lá, acho que sexto mecanismo já a essa moção e falar como, por causa dos algoritmos das mídias sociais, o que vai ficar lá em cima são as coisas mais controversas, são as coisas mais absurdas, as coisas que as pessoas estão discutindo. Ou seja, a probabilidade de ter algo absurdo, né, que as pessoas só verem, além do viés de confirmação, as pessoas só vão ver os casos em que o artista efetivamente foi condenado por causa dos algoritmos de mídias sociais. Ou seja, você torna o seu argumento mais robusto ainda. E agora, exemplos. Não tem muita coisa para falar de exemplos. Exemplos não servem para provar nada, mas apenas para enfatizar algo, ou para provar que algo é provável. Exemplo das estatísticas. E é sempre bom você relacionar o exemplo à era contexto em que ele ocorreu. Exemplo. É muito idiota, não vou dizer idiota, mas é bem absurdo você usar exemplos, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque vamos dizer que você usa um exemplo de algo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e, portanto, vai acontecer hoje. A oposição simplesmente vai chegar e falar, ó, a Segunda Guerra Mundial foi o evento mais extremo da história da humanidade. Nunca houve uma era tão 4, 5 anos tão extremos, com tantos absurdos, com tantas coisas fora do comum, fora da curva, quanto a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial matou milhões de pessoas. Você não pode aplicar o exemplo da Segunda Guerra Mundial e tentar achar que ele vai funcionar na era mais pacífica da humanidade, que seria o século XXI. Ou seja, tem que sempre usar exemplos minimamente parecidos com o contexto em que vocês estão usando. Ou seja, se você quer, sei lá, se você quer falar sobre intervenção americana na Síria, você não vai usar o exemplo dos Estados Unidos intervindo na Segunda Guerra. Você vai usar o exemplo dos Estados Unidos intervindo no Iraque. Por quê? Porque o contexto é semelhante, a situação fática é semelhante, até a situação temporal ela não é tanto separada. Ou seja, você tem que tentar sempre usar os exemplos mais próximos do contexto que você está tratando. Impacto. Cara, impacto é bem simples. Vamos voltar lá para o começo. Esta casa aumentaria os impostos do Brasil. O que é o impacto nesse argumento? Se eu terminar o meu argumento, quanto maior a arrecadação, maior dinheiro disponível para as causas sociais. O adjudicador vai falar, e daí? Por que essas causas sociais são importantes? A parte final que você tem que explicar é justamente o impacto. Como ele afeta pessoas de carne e osso. Como é que esse argumento, que até agora está na terra dos debates, na Debatelândia, como é que esse argumento ele afeta efetivamente pessoas de carne e osso? Por quê? Aqui é o final. Vida melhor para as pessoas afetadas por esses programas. E aqui você ainda precisaria explicar mais. Você precisa explicar por que essas pessoas importam, ou seja, você pode explicar porque elas são muito vulneráveis, são pessoas pobres que precisam dessas coisas, senão elas vão morrer, sei lá. Como é que ganhar mais nessas causas sociais vai melhorar a vida das pessoas, ou seja, elas vão ter mais renda extra, elas vão poder dar uma educação melhor para os filhos, elas vão poder comer melhor, etc, qualquer coisa. Impacto é sempre pessoas. É quase sempre stakeholders. Stakeholders seriam pessoas afetadas pela moção. No impacto, você está basicamente provando por que a vida de um indivíduo melhorou ou piorou. É simples isso. Mas a questão é, o impacto ele precisa de análise tanto quanto argumento. Por quê? Aqui é tipo um gráfico. Você quer um argumento que seja muito impactante e muito plausível. O problema é que todo o tempo que você gasta em plausibilidade é tempo que você não gasta em impacto. Todo o tempo que você gasta em impacto é tempo que você não gasta em plausibilidade. Então o ideal é você conseguir achar aquele meio termo entre o argumento plausível e impactante. Mas veja bem, o impacto ele também tem que ser explicado, porque não basta você, por exemplo, terminar o seu argumento com e com isso vai causar um backlash grande. E com isso você vai ter um crescimento da extrema-direita. Por quê? Backlash, crescimento da extrema-direita, é um espectro. Ou seja, eu posso entender backlash tanto quanto meia dúzia de gato pingado protestando na rua, como eu posso entender backlash como manifestações à la 2013. Ou seja, existe um espectro de coisas que podem acontecer. O ideal é você, no seu impacto, você explicar o caso mais provável para você. Ou seja, se você quer provar que vai acontecer
três gatos pingados, você provavelmente não precisa explicar muito. Mas se você quiser provar que vão acontecer manifestações como aconteceram em 2013, você pode dizer que é algo bom, algo ruim, você precisa de muita explicação. Por quê? Porque as manifestações de 2013 foram um caso à parte, foram algo diferente. Ou seja, não é algo que acontece todo dia. Ou seja, nesse espectro, as manifestações de 2013 seriam o caso mais extremo. Ou seja, quanto mais extremo o caso, mais na análise você precisa dar naquele impacto. Mesma coisa com o crescimento da extrema-direita. A extrema-direita pode ser tanto, sei lá, eles ganharem, sei lá, 5, 4 assentos no parlamento, como eles conseguiram a coalizão para tomar conta do governo. Como acontece, por exemplo, na Polônia e na Hungria. Ou seja, se você quer provar que a extrema-direita vai tomar o parlamento, vai criar uma coalizão, você precisa de análise suficiente para isso. Com isso eu encerro o meu discurso, essa formação. Se alguém tiver alguma pergunta, só falar no zap, etc. Eu espero que as pessoas cantando aqui atrás não tenha prejudicado. É isso.